Tá gravando? Tá, não, mas Você tem, vamos fazer de novo a introzinha. Mano, lança qualquer coisa que você. Tá no tempo. Tô parado, deixa eu tomar um golinho pra. Cadê o pé tremelhão? Falou que nesse podcast começar a subir na mesa e. Tá, filho, tu tá com a cuia, eu tô com o copo. Não tem porra nenhuma. A cuia também não. Não tem porra nenhuma. Bora. Ó, vai. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Deluxe. Vocês aí que estão no nosso canal, muito obrigado. Aqui no Deluxe a gente não costuma muito falar sobre isso. A gente tem papos variados. Hoje a gente veio trazer um bagulho muito diferente, que é falar sobre um assunto sério que é a filosofia, que é muito importante no nosso dia a dia. Por mais que a gente não perceba, mas a gente utiliza muito, principalmente no podcast, que é um diálogo contínuo, né? A gente trouxe aqui um maluco que é chave demais para falar do assunto e ele vai se apresentar um pouco agora. Bom, meu nome é Ricardo Gerber. Eu sou professor de filosofia, né? Sou formado aí na PUC. E vou bater um papo com esses caras aí malucos que me chamaram pra cá, né? Vamos ver o que dá. Então é o seguinte, você que está aí no superchat ou no chat normal, mande aí sua dúvida, a sua pergunta. Tudo que você quiser perguntar, nós vamos estar super abertos. Sempre atualizado O aí. professor aí vai mandar o papo hoje e o meu amigo Eliel aqui vai fazer todas as dúvidas e perguntas, porque hoje vai ser chave, tá? Tá, velho. Vamos começar aqui e já dar uma lida aqui no superchat. A gente já vai para a primeira pergunta já, nesse embalo, aproveitar que o público aí está mandando bastante superchat. E já me interessa. A gente tem um superchat do momento aqui que é da Yasmin, e ela perguntou assim: fala um pouco sobre quem foi Sócrates. Cara, Sócrates, ele foi um filósofo, né, claro, da Grécia Antiga, que começou lá em Atena, né, nas Ágoras, onde ele debatia com um método muito peculiar para a época, né, fazendo com que as pessoas tivessem dificuldade de concluir seu argumento. Então esse foi Sócrates, o cara que moldou a filosofia atual. É, cara, eu vi tipo, na escola, assim, ouvia bastante falar sobre Sócrates, tá ligado? Tipo assim, não tem muito pra falar, porque eu não sou um cara formado que nem ele, mas tipo assim, o que eu aprendi é que, tipo, pô, Sócrates foi o cara que fez o antes e o depois, né? Antigamente a galera só pensava sobre a metafísica, a água, o mundo, como o mundo foi criado. Como tudo fosse a base da religião. Sim, né? tipo a mitologia dos bagulhos. Depois teve a era pós-socrática, né? Que daí os filósofos se abriram para questões da vida. Mudou do totalmente né? o esquema de política, principalmente da época. E é o que a gente usa hoje. Sócrates inaugurou que hoje a gente, tipo, abre sobre política e os caramba, sabe? Ah, a democracia, né, como um todo, foi, ele começou lá. E por isso que também ele se suicidou, né, cara? Tipo, foi um suicídio forçado, né? Porque na época ele era tão inovadora que meio que fez com que todo mundo não quisesse que ele existisse, porque, tipo, era um Ia mudar o sistema, ia mudar o sistema. É, tipo, até sobre isso, eu tava vendo que aqui no Brasil, em 1900 e alguma coisa, foi criado o primeiro carro elétrico, foi criado no Brasil. Só que ninguém aceitou a ideia porque a ideia era tão inovadora que parecia não fazer sentido. Daí hoje em dia a gente tem Tesla, a BYD, que hoje é uma empresa top de carros elétricos, e que na verdade quem abriu as portas aí foi o Brasil, né, cara? Se Sócrates tivesse nascido no Brasil, tinha dominado o mundo, cara. Bem provável. Já que o professor está aqui, vamos contar um pouquinho da história, um pouquinho mais. Fala um pouco sobre fala um pouco da tua história, como a história dos filósofos afetaram a tua vida e como tudo isso, né? Alterou. Cara, nasci na Bahia, região bem no meio do mato. Meio humilde. Bem humilde, exatamente. E, cara, lá é uma região em que é tudo politizado, tudo depende da política, né? E desde sempre eu sempre fui um cara questionador, nunca gostei de tudo que falam tomo como verdade, sempre gosto de pesquisar sobre. Então, fui aos poucos, né, pesquisando sobre a política local, desde uns 10 anos, assim, meu pai já apresentou, então sempre tive essa curiosidade e aí fui conhecendo aos poucos a filosofia, até que virou a minha paixão aí, meu... Cara, assim, tipo, desde que eu era jovem também, eu tipo, tomei um rumo diferente da vida, não busquei, não fiz parte desse mundo filosófico, mas sempre gostei muito da filosofia, estudei a história de alguns filósofos. O meu preferido com certeza foi Nietzsche, né? Que ele abriu aí as portas sobre o Deus de Spinoza e tudo isso, gosto bastante dessa parte. Mas, pô, a gente tem que dar
moral ao peão que foi Sócrates, né? Voltando a claro. falar sobre ele, parece até um pouco chato repetir o nome dele, mas é porque o cara Ele é importante, importante, né? Podemos considerar o fundador da filosofia moderna? É, o De certa fundador. forma, sim. de certa Sim. forma. Eu acho que teve alguns principais momentos da filosofia em que foi muito marcante, que eu acho que foi de Sócrates até ali Spinoza, de Spinoza a Nietzsche e de Nietzsche até Kant. Eu acho que foram assim, os principais momentos da filosofia, até porque hoje em dia a gente não tem essa aspiração filosófica como da época, porque hoje em dia é muita influência de tipo, a gente deixa de pensar. Porque se a gente for parar para pensar na época, os filósofos, você deve entender bem sobre isso, que eles não praticavam só filosofia, eles faziam matemática. Tipo, ele era filósofo, era matemático só. Tem muitas profissões. Uma profissão só. Muita coisa só. A educação, né, foi se deteriorando ao longo do tempo dali pra cá. Então as pessoas tinham esse incentivo de pensar, porque a vida deles dependiam disso, de certa forma. Hoje em dia é muito mais fácil, a gente não precisa disso. E tipo, o que eu vejo muito que a gente é muito ensinado a pensar só em uma coisa e desenvolver, tipo, só habilidades motoras e deixa de desenvolver o cérebro. E tipo, lá naquela época, o que ajudava é que, tipo assim, eles viviam no campo, cara. Ou tu tava trabalhando no campo, ou tu tava conversando, pensando, Tinha muito o que coisa. fazer na situação atual. Tipo, literalmente é aquela frase, cara. É tanta falta do que fazer que tu arranja alguma coisa pra fazer. Sim. Entendeu? O TED, né, é a melhor ferramenta, né? Essa É ferramenta. alguma coisa pra fazer. Tem gente que diz que casa vazia é oficina do diabo, mano. Eu digo que casa vazia é oficina de mente pensante, cara. Abre a mente. Sim. Só Isso precisa é. da boa ferramenta, né, pra ser um bom E local. tipo assim, quando a gente tá em casa, assim, a gente tende a procurar sempre o celular, porque a gente já tá nessa mentalidade. É bom tirar um tempo do nosso dia pra só sentar, mano, e pensar na nossa vida. Meditar, né? Meditar, cara, eu acho que Ter é uma o conversa com alguém. principal. Ter uma Por conversa isso que o podcast, nos últimos anos, tem sido tão influente, tão bombástico. Porque a galera do podcast realmente senta e conversa, mano. São 2 horas ali de conversa intensa, pergunta, daí tem um superchat, que as perguntas são bem dinâmicas. E tipo, a gente conhece agora quem realmente são as pessoas por trás das câmeras, entendeu? Sim. Tipo, vamos supor, é um cara que eu gosto de assistir, que é o Anderson Silva. Sempre gostei muito de UFC e tal. Cara, ninguém conhecia o Anderson Silva, tipo, ninguém sabia sobre a voz dele, que a voz dele é bem fina. Ninguém sabia essas Uma coisas. página no Instagram não dá pra entender a história da pessoa. Daí você chega, ele foi lá Só um no momentinho da luta ali. Flow Podcast e, pô, você conheceu que ele é um cara super gente boa, cara. Cara top, foda. Tipo, a gente vai conhecer gente realmente pelo podcast. E, tipo, é uma coisa que a gente, quando é criança, ouve muito. Os pais conversando, tudo isso. E a gente chega adulto não desenvolve. Por isso que o podcast é tão assistido, porque tá na De mentalização certa daqueles forma adultos. ajuda a desenvolver, né? É. E gera algumas dúvidas. É porque usa daquele método de Sócrates, qual é o nome, cara? A maiêutica. Maior que isso, É. né? E tipo, Então, basicamente os podcasts da era atual são as ágoras da época de Sócrates. Forma de discutir, né? E tipo hoje, Sim. por que as pessoas, o cancelamento hoje é o suicídio forçado daquela época, tá ligado? Porque tá tentando mudar, inovar. Tipo assim, tem bagulho que é muito, vamos supor assim, muito extremista, tá ligado? Os pensamentos são muito extremistas, mas tem coisa que realmente bate de frente, é muito necessário. E tipo assim, dependendo da religião, vamos supor, se a gente estivesse entre um humanista, um católico, um cristão, pressionar alguém na parede não quer dizer que aquela religião tá errada, tá só, pô, vamos ver se isso aqui é de verdade, vamos ver se isso aqui é... Não pô, quer isso é um fato ali, né? Sim. É importante, né, esse debate de todas as maneiras. Então, o podcast realmente é uma ferramenta muito importante pro dia atuais. É a ágora que faz falta, né, cara? Sim. Isso seria muito mais interessante se fosse estimulado fazer podcast na escola, porque os estudantes precisam muito do podcast. Porque a gente chega na escola, até quando eu era da escola, os caramba, a gente chegava na escola e, pô, só mexia no celular, tipo, chegava, sentava do lado do cara e nem falava, dava só aquele cumprimento e nem falava com ele, então não desenvolver. Era mais fácil mandar uma mensagem pro cara que tava do lado do que bater um papo. Sim. E o que acontece? Daí você chega, sai da escola, encontra os amigos, pô, e a conversa flui muito melhor. Flui pra caramba. Tu sai com teus amigos, mano, pra fazer um lanche, dá muita risada. Daí chega na escola, tu fica preso, tá ligado? Porque a escola fica muito focada no aprender, em estudar e no coisa, e não tem aquele momento de distração, de bate-papo e tal, e dar risada, né? Porque querendo ou não, eu acredito que a maioria dos filósofos, eles não ficavam o dia todo, pô, debatendo e tal. Porque tinha um momento deles de relaxar, pô, isso aqui que aconteceu e daí, né?
Na sua opinião, desse fato de uso do celular da escola, essa socialização, o que o professor aqui acha? Poxa, cara, é aquilo que a gente estava debatendo no começo, né? Que a educação, de certa forma, educação não, né? Os tempos modernos deixaram a gente muito querendo só o digital. Muito focado no digital e essa conexão, né? Que é importante, que era o que fez as ágoras funcionarem, né? A democracia desde o começo. Pô, me perdi. Não, O que eu tava falando? A gente corta aqui e só pula. Qual que é o outro nome lá de além da bioética? Tem dialética também. Dialética, isso que eu tava tentando lembrar. Tá, daqui a Eu pouco. sabia que tu tava tentando lembrar o dialética, só que eu não falei, eu fiquei quieto só pra não cortar, tá ligado? Não, mas depois eu volto na dialética, calma. Tá, Fechou. Daí veio o superchat. A gente tava falando sobre Sociologia, o a celular. água. Tá, como eram as águas antigamente. E, cara, acho que também a falta, né, de pessoas dotadas, né, com conhecimento, Exato. filósofos, né, a gente tem poucos filósofos, principalmente no Brasil. Cara, tava falando sobre isso e tipo, é tão interessante porque os poucos que a gente tem, a galera não dá valor, mano. Isso. Acha que é Muito sobre isso, muito sobre isso. Cara, tem um cara que eu gosto muito, que é o Cláudio de Barros. Cara, eu acho um dos melhores. Ele é excelente. Ele fala sobre o brilho. Há uma palestra dele que ele tem sobre o brilho. Pô, se tu assistir, mano, tu fica com vontade de estudar. Fica. Isso é verdade. O Karnal. Ele funcionou muito no começo na filosofia, o Clóvis. O Karnal também escreveu livros ótimos que não dá pra falar. Outros filósofos aí no Brasil que são chave. E até pessoas que o grande Portela. gente que não é formada em filosofia, que filosofa muito, cara. Você tem tanto caras de esquerda quanto de direita. A gente não, filosofia não foca só no ar. Você tem um Cláudio. Porque filosofia não é direcionada para Política, Política, né? políticos. A filosofia ela é tão top, mano, que ela analisa a política por fora. Porque não é uma política partidária, né? É algo aberto, não Algo tem aberto, política, é isso. algo laico. É política totalmente de laico. funcionamento da cidade, das coisas. E é tão aprimorado que, se tu for parar pra pensar lá na Grécia, a filosofia vinha muito acima da política. Porque, tipo assim, por isso que Sócrates foi, tipo, induzido a se suicidar. Porque a filosofia era tão importante que se tu mudasse o pensamento dos filósofos, tu ia mudar a política completamente. Não porque a política influenciava, mas porque a filosofia influenciava na política. Né? Hoje é o contrário. Hoje você já tem partidos que influenciam na filosofia, desde a escola, da faculdade. Sim. E a gente tem que mudar isso. É algo importante. E a filosofia como o centro, né, A filosofia de todo conhecimento. completamente abrangente. porque a filosofia é isso, né? Na verdade não é política, estudar política, mas sim o ato da gente pensar, né? Pensar sobre, sobre. né? A política, quando a gente entra nesse papo de filosofia, é importante lembrar que quando a gente vai analisar, eu não estou olhando se esse candidato é de direita ou de esquerda, eu estou vendo as atitudes dele, mano. Se ele vai trabalhar na saúde, se ele vai trabalhar na educação, é isso que eu tenho que ver. Eu sou de direita, mas esse cara de direita tá fazendo um bagulho legal, um bagulho massa. Então, pô, eu vou atrás dele, vou ver se o papo dele é certo. Sim. Pô, tô nem aí que ele é de esquerda, O pô, que não importa tem- é o futuro do país, né? Porque, querendo ou não, É porque onde a gente vive. a política realmente usa muito da dialética, né? Sim. Tentar convencer o outro. Isso já que é o é, assunto. Quando a gente vai falar de dialética na escola, eles sempre apresentam que, tipo assim, dialética é questionamentos que vão te fazer ter uma ideia diferente. Mais uma vez eu A tava... arte de argumentar. Isso. Mas eu tava lendo o livro do Arthur Schopenhauer, que é 38 estratégias de argumentação. É excelente livro, Pra tu ganhar qualquer debate, eu li esse livro umas 4 vezes, porque ele é muito bom de verdade. E ele vai falar que, tipo assim, a dialética é o jeito mais sacana de tu fazer alguém mudar alguém de pensamento. É tu ter a Sim, razão sim. na tua mão. É. E é isso que hoje Falta. políticos, gente famosa faz. Eles É. vão te botando numa história até tu cair nela, se babacar e não acreditar. tá faltando muita dialética no povo geral. O povo esquece de, tipo, Tentar aprender isso. contradizer, né? Porque não conversa. Sim. E isso da dialética vem também daquilo que a gente estava falando antes, desde a educação, né? É. Os políticos sem ter partido aqui, Sem né? ter excedentes, Mas ser tendencioso. todo, esquerda, direita, centro, até os libertários, né? Tem esse negócio de querer impor, de certa forma, os seus Suas conceitos de vida, ideologias, suas né? ideologias. Então, a dialética é realmente uma ferramenta fenomenal.
e principalmente no mundo atual, Sim. onde todo mundo depende da informação. A dialética, tipo assim, a gente tava falando sobre ela e tipo. E vamos dar uma olhada no, tipo, aqui no Chico Peixe. Superchat. Vamos dar uma olhada no superchat para ver se tem alguma questão, um questionamento. Calma, mano. Vamos dar uma pausa e entrar de novo. Vamos lá, deixa Tá. eu dar uma salvada aqui no celular. Salva esse vídeo aí. Pô, pior que deve ter ficado.